Um desafio cada vez maior para os pais tem sido tirar as crianças da frente de aparelhos com telas como celular, televisão, tablets e computadores. Uma alternativa tem sido estimular os jovens a utilizarem brinquedos educativos, muitos deles produzidos de madeira. Tema do programa A Origem das Coisas de Hoje. Para se ter uma ideia, os brinquedos de madeira surgiram na Roma e na Grécia Antiga. Mas foi apenas depois da Revolução Industrial que eles começaram a se popularizar. Vamos conhecer então um pouco mais da origem dos brinquedos de madeira e como é feita a sua produção. A origem de brinquedos parte da questão, inclusive, da antiguidade. Existem algumas coisas que relacionadas simplesmente na pré-história, no entanto, a infância na pré-história ela não era nada muito agradável, até porque tinha-se ali a preocupação de perseguição e tudo mais. Então, é somente quando vai surgir mais a civilização que nós teremos brinquedos, a qual vai servir diretamente para crianças ou até mesmo adultos. Então, por exemplo, os brinquedos mais antigos que a gente consegue encontrar, vestígios, se encontram na Antiguidade do Oriente Próximo, que nesse caso é Egito, Mesopotâmia, mas também a gente vai conseguir encontrar na Grécia e na Roma, por exemplo. As crianças brincavam com pernas de pau, marionetes, animaizinhos com pés de roda. Na China a gente vai ter também cataventos, pipas, que eram muito populares. Na Alemanha, os primeiros vai surgir também vários objetos relacionados com brinquedos, mas principalmente brinquedo de madeira, a gente vai conhecer muito como bola de gude, os próprios peões, espadas, não basicamente o que a gente conhece hoje, animaizinhos também, peças de brinquedos, de jogos. Os primeiros jogos do mundo surgiu também no Egito Antigo e eram todos feitos de madeira. Então a madeira ela é o primeiro material utilizado para brincar, para utilizar para esculturas, exatamente por ser de fácil manuseio e facilmente trocado. Então a madeira é com certeza um objeto que foi muito utilizado para fazer vários tipos de brinquedos diferentes. Olha, os brinquedos mais comuns na história são principalmente animais, pessoas ou bolas. Na atualidade, o brinquedo mais comum aqui que a gente tem de madeira vai ser principalmente carrinhos. Mas é claro que carrinhos é somente depois, carros, né? Vai ser somente depois do século XIX para cá. Os primeiros a fazer carros de madeira vai ser os alemães, que inclusive também tem uma relação muito próxima, onde tem uma das primeiras indústrias automobilísticas. Então eles são os primeiros a fazer carrinhos de madeira. Mas hoje, carrinho de madeira com absoluta certeza, por exemplo, eu mesmo tive primeiramente carrinho de madeira. Para mim era uma ideia fantástica e a madeira seria ideal para fazer esses carrinhos e tornando eles até mesmo um pouquinho mais vintage do que outros lugares. Eles vão começar a se popularizar principalmente com a indústria, de certo modo com a indústria, ou seja, lá para o século XIX, século XVIII e XIX começa a popularização de brinquedos de madeira, que vai se tornar cada vez mais utilizados. Até porque a gente tem que pensar que a infância, propriamente dito, era muito mais elitizada do que uma coisa geral. Pobre não tinha infância, rico já poderia ter infância, ter tempo para brincar. Então, de certo modo, brinquedos esculpidos e tudo mais, era razoavelmente caro demais para crianças de populações mais pobres brincar, a não ser o que eles mesmos faziam, como bolas de gude, porrete e tudo mais. No entanto, o mercado de brinquedos de madeira só vai se popularizar entre o século XVIII e XIX, quando vai existir mais, digamos assim, uma demanda para isso. Então, assim, a partir do século XVIII, a gente tem o advento da Revolução Industrial e, propriamente dito, a chegada desses brinquedos no mercado em grande escala. Basicamente isso. Olha, tipo de madeira para brinquedos, a boa parte das madeiras para brinquedos, ela vai ser madeiras mais, digamos assim, flexíveis, certo? Então a gente tem algumas coisas assim
ficou muito popular, principalmente o pinho, que é a mais utilizada, com certeza a mais utilizada. Mas a gente tem o MDF também e madeira de demolição, que hoje é bastante utilizada para isso. Mas o pinho, exatamente por ele ser mais leve, o pinho ele é mais modelável, ele é com absoluta certeza o mais utilizado. Outras madeiras, como inclusive já vi carrinhos de pau-brasil, ele não é muito utilizado, é muito mais assim para deixar de enfeite, porque ele é uma madeira muito pesada e de difícil manuseio. É possível, com absoluta certeza é possível, mas é pesado. E aí, para uma criança brincar, não seria muito utilizado. Acredito que, com certeza, os fatores que levaram para a continuidade de brinquedos de madeira, com absoluta certeza, é a necessidade de algo mais artesanal, a necessidade o brinquedo de madeira, ele tem ali uma alma também do escultor, de quem fabrica esse brinquedo, e ele é extremamente durável, muito mais interessante do ponto de vista de beleza do que um brinquedo feito de plástico em larga escala, onde tem vários iguais. Então, eu acredito que o que mais mantém ali é porque o brinquedo de madeira ele vai, de certo modo, ainda contramão à Revolução Industrial, ao igual como todo mundo. Eu me chamo Marja, Marja de Sá, meu nome artístico, digamos assim. Eu tenho 38 anos e atuo como designer industrial já há 4 anos. Empreender, para mim, sempre foi um sonho. Não necessariamente empreender, eu sempre sonhei trabalhar com móveis, eu sempre sonhei trabalhar com mobiliário e trabalhar com madeira. Colecionava revista de design de interiores e via e achava super incrível e queria trabalhar com isso, queria fazer, e eu sempre tive um pouco esse tino empreendedor, assim, eu nunca tive muito esse perfil do bater o ponto, de trabalhar ali para outra pessoa. Eu sempre quis fazer do meu jeito, sempre tive esse interesse. E sempre foi muito ligado a essa questão do mobiliário. E quando eu conheci a minha sócia, juntou a fome com a vontade de comer. Ela já tinha a empresa ativa e eu sempre quis fazer, mas nunca tive um pouco a coragem de fazer sozinha. Eu sentia que eu precisava um pouco ter uma parceira, um apoio para poder seguir nessa empreitada. E aí, quando eu conheci a minha sócia, Carla, ela me convidou para entrar junto com ela na Fabrincadeira e a gente seguiu juntas desde então. E dos móveis a gente desenvolveu os brinquedos e a coisa foi crescendo. Aqui na Fabrincadeira a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. A gente não sabe jogar nada fora. Tudo que sobra a gente tenta reaproveitar de alguma maneira. Então, a produção de móveis é uma produção que tem muita sobra de material. E a gente via aquele tanto de pedacinho de ripa de madeira e falava, não, isso aqui não pode virar lixo, isso aqui tem que ter um destino. E daí a gente foi pensando e tendo ideias e criando e começou a desenvolver os brinquedos. A filosofia da empresa sempre foi uma filosofia de trabalhar o desenvolvimento infantil, a autonomia da criança. Então, os brinquedos não poderiam ser diferentes desse pensamento. Então, todos os nossos brinquedos eles têm um viés pedagógico. A gente trabalha para que a criança tenha o contato com a madeira e tenha o contato também com a experiência pedagógica de você descobrir uma nova atividade, né? Então, os nossos brinquedos têm esse recorte. A nossa matéria-prima, a gente não costuma acumular. A gente compra sobre demanda, de acordo com os projetos que nós temos para desenvolver, e ao longo da necessidade a gente vai adquirindo, até porque nós tentamos trabalhar sempre com fornecedores locais. Então, a gente não tem tanta demora em conseguir que chegue o material, a gente consegue ter esse controle e a gente tem um planejamento bom também do próximo projeto que vai entrar, então a gente consegue ir comprando aos poucos, porque a gente também não tem tanto espaço aqui para armazenar
e para que não fique também um acúmulo de sobras, porque a gente tem esse cuidado. Então, quando a gente compra, a gente já faz esse planejamento. Vai sobrar tanto, desse tanto eu já consigo fazer esse brinquedo. Então, a gente já planeja para que não fique sobrando material e ocupando espaço. Aqui tem muita sobra ainda, mas o ideal é que não tivesse tanto. A gente tenta reduzir isso ao máximo. Como a gente não se perde aqui dentro, a gente se perde, tá? A gente se perde muitas vezes. Tem dias que eu chego aqui e eu falo, para tudo, vamos organizar isso aqui que não consigo saber para onde eu vou. Mas a gente tenta setorizar, né? Então, a gente colocou bastante armário aberto, para ter setores para os materiais. Então, a gente tem o espaço onde fica a madeira de equitibá, o espaço onde fica a madeira de pinos, o espaço para as chapas, tudo meio que separado, já pré-separado, para que a gente consiga ter essa organização. A gente separou algumas caixas, que são caixas que os tocos de madeira eles vão saindo, eles já vão indo para essas caixas, e daí a gente já encaminha para a nossa equipe também, que faz o trabalho dos bloquinhos, ou que trabalha já com essas peças menores. Então já tem materiais que já saem da máquina e já vão direto para a produção dos brinquedos. Outros depois a gente precisa selecionar e fazer a triagem ali para ver o que vai ser feito. Mas isso a gente já tem mais ou menos pré-setorizado, onde fica cada coisa. Por exemplo, esses bloquinhos aqui são sobras dos móveis, né? Quando a gente tira aqui da serra, já sai esse pedaço de madeira. E aí isso a gente vai acumulando, vai juntando, no final isso aqui vira um brinquedo. Um dos brinquedos que nós temos são os bloquinhos de madeira, que é um brinquedo super simples. São blocos de montar, que a gente lixa, quebrando as quinas para não ficar perigoso para a criança. Então ele é bem lixado para ficar macio ao toque. E daí a criança usa a imaginação, então ela vai montando esses blocos. Esse material a gente decidiu não fazer aqui. A gente acumula os bloquinhos e envia para um projeto que nós temos dentro da Papuda, do presídio da Papuda, que é uma parceria com a FUNAP. Lá na Papuda eles capacitam os internos, tem várias atividades, tem atividade de marcenaria, de serralheria, tem a padaria, tem as costureiras também. Então são várias atividades que eles capacitam os internos lá dentro. E a gente descobriu esse projeto, achou super interessante. Uma forma de otimizar a nossa produção e também de estar devolvendo à sociedade de alguma forma. Então, esses bloquinhos a gente manda para lá e eles fazem lá e devolvem para nós os bloquinhos prontos. Esse aqui é o nosso jogo das emoções. Nós tínhamos muitas sobras desse material assim redondo e aí a gente decidiu fazer esse brinquedo, que eu acho ele muito interessante, que é para trabalhar realmente essa questão das emoções, né, das crianças. É muito legal para trabalhar com criança autista, com criança com alguma dificuldade, né, de interação social, assim, porque você consegue trabalhar um pouco essa questão visual das emoções, trabalha também cores e você consegue também brincar de jogo da memória. Você pode virar, embaralha tudo e depois vai tentando achar qual que é o par. E aí vai brincando com a criança de várias formas, né? Bom, esse aqui é um brinquedo que ele é muito divertido. São nossos cubos sensoriais. Cada lado dele tem uma atividade para trabalhar a coordenação motora fina da criança. Então, é indicado a partir dos 6 meses de idade, já dá para começar a usar com algumas crianças que tenham mais habilidade. Então, a gente tem, cada lado tem uma atividade, tem a engrenagem, tem o barulhinho, aí aqui para encaixar o pininho, aqui para fazer bem o movimento de pinça, ó, para encaixar a lixa para textura. Aqui a gente tem o velcro. As crianças amam esse brinquedo, elas ficam horas brincando com isso e é super divertido. Todo esse material aqui de sobra de madeira, tudo isso aqui em algum momento vai virar brinquedo. A gente ainda vai fazer uma triagem aqui desse material, separar para ver
o que vai dar para fazer com cada uma dessas peças, desses objetos, né? O principal cuidado que é preciso ter com o brinquedo infantil é com a segurança. Precisa ser seguro, porque criança, né, não tem essa noção de que não pode fazer assim, não pode fazer assado. Então o brinquedo ele precisa ser intuitivo e seguro. Então a gente tem muito esse cuidado de trabalhar muito bem as lixas do brinquedo, para que não sobre farpa, para que não fique nada solto, para que a madeira seja segura. Então a gente abaula todas as quinas do móvel também, ela fica bem arredondada, para proteger realmente, para que se a criança jogar, se bater na testa, não vai machucar, não vai, né? A madeira também é um material leve, a tinta também é uma tinta que seja atóxica, que não prejudica a criança, que se ela quiser lamber, morder, que não vai fazer mal. Então são todos esses cuidados que a gente tem que ter com a segurança, né? Quanto tempo leva para fabricar um brinquedo é uma pergunta um pouco difícil, porque isso varia bastante. Tem brinquedos que levam um dia para fabricar e tem outros que levam mais tempo, porque alguns têm muitas etapas no processo. Os bloquinhos, por exemplo, que é somente a lixa, é rápido, é relativamente rápido sim, o processo. Você consegue fazer um saco de bloquinhos em 2 horas, porque pegou a madeira, lixou, e tá pronto o sorvetinho, como dizem. Mas as bonecas, por exemplo, já tem várias etapas. As nossas bonecas, elas são feitas, uma parte, o corte da madeira, depois ela vai para a pintura, depois tem ainda o trabalho artesanal de fazer os cabelos, de fazer as roupas. Então, isso já leva mais tempo. Às vezes a gente leva 15 dias para terminar um lote de bonecas, às vezes até 30, porque depende também da disponibilidade da artista, de quanto tempo ela consegue fazer. Então, é bem variável assim, esse tempo de produção. O nosso controle de qualidade, ele é bem criterioso. A gente investiga detalhe a detalhe dos brinquedos para ver se não tem farpa, se não tem buraco, se a madeira está lisinha, o toque. Então tem esse cuidado para o brinquedo, antes dele sair daqui, verificar se ele está seguro, né? A pintura também ela tem que estar bem acabada, então a gente não vai vender um brinquedo que esteja todo borrado, ou que tem algum material soltando. Então a gente faz esses testes antes de colocar o brinquedo no mercado. Então a gente tem esse pré-controle antes de embalar, antes de colocar o brinquedo para vender. Bom, essa aqui é a nossa... é o brilho dos olhos da Carla, que é a minha sócia. Foi uma criação dela. Essa boneca, ela é inspirada naquelas bonequinhas de revista, que você recortava a roupinha e trocava a roupa. Então ela é uma boneca que ela é feita com sobras de MDF. A gente faz o recorte ali na máquina CNC, pinta com uma artista e os cabelinhos são todos feitos à mão. E aí a roupinha dela é de ímã. Você pode ir colocando e trocando. Cadê a outra roupinha aqui? Consegui achar a roupinha aqui. Aí tem o sapatinho. E aí você tira, ó, ela fica presinha, você pode ir trocando a roupinha dela. As crianças amam, elas ficam horas brincando com isso aqui. Esse aqui é o nosso quebra-cabeça, ele é um quebra-cabeça geométrico. Então, cada lado dele forma uma figura geométrica. Eu vou colocar aqui, só pra gente conseguir ver mais ou menos. Ele, quando ele tá todo desmontado, são blocos que a criança ela pode brincar de bloquinho, de empilhar. Então tem as cores, ela fica interessante. Mas a ideia é que você vá construindo as formas geométricas, né?
Ele parece fácil, mas não é tão fácil assim não. Para a criança menorzinha, tem um grau de dificuldade até grande. É porque eu já conheço um pouquinho o brinquedo, eu já consigo montar ele com uma certa facilidade. Mas ele é um pouquinho mais complexo, então para uma criança um pouco maior, com uns 2 anos, acima dos 2 anos. O critério para a escolha das cores, inicialmente a gente tentou não usar muita cor. Por se tratar de um brinquedo de madeira, a gente queria deixar um pouco aberto para a imaginação infantil. Então a gente tentava não usar muita cor, para que a própria criança pudesse colorir e pintar da forma como achasse mais interessante e para que não criasse vieses, né? Para o brinquedo ficar mais livre, mais lúdico. Mas a gente percebeu também uma necessidade de mercado do brinquedo ser mais colorido, porque ele chama mais atenção na prateleira. Então a gente começou a colocar um pouco mais de cores nos brinquedos e a gente tenta não usar muita cor. A gente coloca as cores primárias, a gente trabalha muito com cores primárias ou com tons mais pastéis, para ser uma coisa que não atrapalhe tanto a interação da criança com o brinquedo e deixe um pouco mais livre essa questão da criatividade. Nas bonecas especificamente, a gente teve um cuidado de o brinquedo ser inclusivo. Então, como são bonecas, né, que você tem uma identificação ali com o personagem, a gente quis retratar vários tons de pele. Então, a nossa boneca tem a boneca negra, tem a boneca parda, tem a boneca branca, ela tem o menino boneco também. Então, não é só a boneca, tem o boneco, porque a gente acredita também que o menino pode brincar de boneca e deve brincar de boneca, faz parte, né? É uma atividade que é uma brincadeira de criança, ensina também a adultos a serem bons pais, a saberem lidar com outros, né, com outros seres. Então a gente tem essa preocupação de trazer inclusão também, de ser fácil de trabalhar, de ser fácil de identificar, de facilitar essa interação da criança com o brinquedo e também de ser inclusivo. Na nossa experiência assim, de empresárias, de empreendedoras, são muitos desafios, né? Cada dia é um desafio novo, não é fácil, não é nada fácil. É bem difícil, assim, mas eu acho que existem estratégias para facilitar nosso caminho. A gente tem trabalhado muito essa troca de conhecimento, né? Eu acho que conhecimento é fundamental para você conseguir empreender, principalmente quando fica difícil. Então é conversar, a gente tenta conversar muito com quem já trabalha no mercado, com quem já conhece um pouco mais que a gente, fazer essas trocas. As feiras trazem muito isso, essa troca com o público, a troca com as crianças, a troca com outros empresários, parcerias também com o Sebrae, com a Fibra, com sindicatos. Tudo isso tem trazido para nós, ampliado um pouco nossa forma de ver as coisas. Porque às vezes você tem um problema, você não consegue muito sair daquele problema, você não sabe como resolver. E aí você conversa com uma pessoa, conversa com outra, às vezes você encontra soluções ali um pouco mais adequadas para a sua necessidade, né? Então, eu acho que se eu puder dar uma dica, uma sugestão para os empresários aí do mercado é que conversem, falem dos seus problemas, troquem figurinhas, troquem ideias, porque a gente trabalha unido, a gente consegue chegar mais longe, né? Esse aqui é um conjuntinho que nós criamos pensando nessa questão da brincadeira infantil. Então ela é uma mesinha e uma cadeira. Essa mesinha, ela tem uma prateleira aqui dentro, acho que dá pra ver que ela tem uma prateleira. E a cadeira, ela tem várias alturas. Ela pode ser virada, e aí você gira, você tem um lado mais alto. Depois, quando a criança tá um pouquinho maior, ela vira um banquinho. Isso aqui pode ser adaptado também para uma mesinha de cabeceira, para uma mesinha de canto de sala. Então, todos os nossos móveis são pensados um pouco assim, com várias funcionalidades. A gente tenta adaptar para que
tenha um uso prolongado, que não seja um produto que você vai usar só até uma certa idade. Ela vai se adaptando com o crescimento da criança e adaptando também a vida da família, né? Muitos pais já compraram isso aqui para usar de escadinha também, coloca assim, a criança sobe e usa como escadinha. Nós temos um outro produto também que é a torre, que é feito para a criança poder acessar áreas mais altas, né? Então, é isso. Todo esse material aqui de sobra de madeira, tudo isso aqui em algum momento vai virar brinquedo. A gente ainda vai fazer uma triagem aqui desse material, separar, para ver o que vai dar para fazer com cada uma dessas peças, desses objetos, né? Mas, por exemplo, isso aqui a gente já sabe que vai virar boneco. Tem um bonequinho que vai virar isso aqui. Vários outros itens a gente ainda tem que separar, ver como é que a gente vai trabalhar, mas começa assim, parece um pouco bagunçado, mas depois a gente organiza e vira uma coisa que dá pra gente aproveitar.